Bem-vindos para mais um estudo, um encontro nossos aqui de amigos, estudantes da doutrina espírita. Estamos estudando esse livro que está aí na tela, No Rumo do Mundo de Regeneração. Esse estudo nós fazemos toda terça-feira e hoje nós vamos estudar o capítulo 9, é o estudo 11, capítulo 9. Lembramos que essa reunião está sendo gravada e a gente vai publicar no canal Leitura de Livros Espíritas no YouTube, tá? Esse a gente já tem duas partes, sempre em função do horário da reunião. Então, a gente vai colocar os links direitinho no grupo. No início agora, os avisos foram dados, eu vou pedir para que sejam desligados os áudios para que possamos fazer a nossa oração inicial, pedindo um amparo para o nosso estudo e a inspiração para o nosso estudo da noite de hoje. Vamos elevar os nossos pensamentos para pedir a Jesus o seu amparo para os nossos propósitos de bem servir. Mestre Jesus, estamos aqui reunidos para mais uma noite de estudos em grupo, que possamos estar receptivos à inspiração dos seus mensageiros, que os ensinamentos desse estudo possam ser apreendidos por todos nós e utilizados para a nossa evolução. Pedimos, Senhor, então, a permissão para que possamos iniciar as atividades da noite de hoje, com o seu amparo, graças a Deus. Então, vamos lá colocar o arquivo aí do estudo 11, capítulo 9, onde nós vamos começar a ler o resumo, né? A gente faz sempre o resumo. Então, vamos acompanhar aí o resumo. Deixa eu ler aqui no meu. Estudo 11, capítulo 9. Atividades complexas no mais além. Então, continuando essa atividade do Miranda, né, ele vai explicar que no dia seguinte, o grupo voltou ao hospital para prosseguimento ao socorro de emergência, que estavam pedindo lá várias pessoas ali, pacientes, né, e socorrendo tanto os encarnados quanto os desencarnados. E aí ele ficou vendo que, não, ele falou que no momento que eles saíram do hospital, o diretor foi agradecer o grupo, né? Nós até falamos sobre isso no finalzinho do capítulo 8. E esse diretor foi agradecer e pedir ajuda nas atividades espirituais de atendimento desobsessivo a muitos pacientes. Esse estava endossando, né, essa ajuda que eles estavam. Então, o Miranda vai dizer que, observando o vai e vem de familiares e amigos desencarnados que se vinculavam aos pacientes, chamou a atenção as interferências perniciosas dos espíritos ociosos e de outros vingadores com aspectos horripilantes, em volta como se tivesse esses espíritos, como se estivessem aguardando comparsas ou vítimas. Havia um número expressivo de entidades errantes e portadoras de caratonhas apavorantes. Miranda relata que já tiveram ocasião de ver essa fauna desencarnada em cemitérios, nos quais muitos recém-chegados eram disputados. E sob a segura direção de Spinelli, ele fala para todos eles: mantenham um pensamento nos deveres a executar, para não ficar impressionado com essas visões que eles estavam tendo, né? essas pessoas, essas entidades, porque eles tinham que ficar sem procurar qualquer tipo de explicação para essa população inquieta no lugar, ou seja, sem julgamento, né? Então, essa história do cemitério aqui, ele fala, porque é o seguinte, muitos, né, inclusive é sempre mais para suicidas, né, que vão com muito fluido vital e essas entidades que estão ali, vivendo ali, né, no cemitério, porque eles continuam agarrados com a matéria, eles vão ali para aspirar esse fluido vital dos recém-chegados. Então, eles ficam disputando. Aí vamos agora para o livro Missionários da Luz, capítulo 11, que vai dar uma explicação, uma analogia também dessas que os espíritos fazem, quando eles estão disputando isso, os restos, né, os despojos, como a gente já está vendo acontecer também nesse livro, né? Nós já vimos alguns trechos assim. Livro Missionários da Luz, capítulo 11, Intercessão. O André e o Alexandre estavam andando, né? E o André sempre aprendendo, e o Alexandre é o instrutor, foram numa missão de socorro a um suicida. E aí ele vou pegar um pedacinho também, não tirei todo o trecho, fiz um resumo do trecho que ele vai comentar sobre essa visita que ele está nessa região. Ele vai falar: podemos seguir adiante.
O pobre irmão semi-inconsciente, o irmão é esse suicida que eles estão querendo ajudar, né? Pobre irmão semi-inconsciente permanece imantado a um grupo perigoso de vampiros em lugarejo próximo. O instrutor pôs-se a caminho e, em pouco tempo, encontramos-nos nas vizinhanças de Grande Matadouro. Quem está contando é o André. Então, eles foram para perto da vizinhança do Matadouro. Seguindo Alexandre, eu via numerosos grupos de entidades inferiores que se alojavam aqui e ali. Diante do local em que se processava a matança dos bovinos, percebi um quadro estarrecedor. Grande número de desencarnados, em lastimáveis condições, atiravam-se aos borbotões de sangue vivo, como se procurassem beber o líquido em sede devoradora. Alexandre percebera meu assombro doloroso e esclareceu-me com serenidade. Estou observando, André. Esses infelizes irmãos, que não nos podem ver, pela deplorável situação de embrutecimento e inferioridade, eles estão sugando as forças do plasma sanguíneo dos animais. São famintos que causam piedade. Aí continua o pensamento do André. As cenas mais tristes das zonas inferiores que, até ali, puderam observar, não me haviam impressionado com tanto amargor. Desencarnados à procura de alimentos daquela espécie? Matadouro cheio de entidades perversas? Que significava tudo aquilo? Alexandre, contudo, acercou-se de mim e explicou. Por que tamanha sensação de pavor, meu amigo? Não visitamos nós ambos, na esfera da crosta, os açougues mais diversos? Lembro-me de quando, em meu antigo lar terrestre, havia sempre grande contentamento familiar pela matança dos porcos. A carcaça de carne e gordura significava abundância da cozinha e conforto do estômago. Com o mesmo direito, acercam-se os desencarnados, tão inferiores quanto já o fomos, dos animais mortos, cujo sangue fumegante lhes oferece vigorosos elementos vitais. Cada coisa, cada ser, cada alma permanece no processo evolutivo que lhe é próprio. Alexandre mostrou-me uma entidade de aspecto lamentável, semelhante a um autômato, a vaguear em torno dos demais. Depois de fixar os olhos quase sem expressão, o André está olhando para ele, né? Reparei que a sua vestimenta permanecia ensanguentada. Aí o André pergunta: é o suicida que procuramos? Não, é o instrutor que fala: é o suicida que procuramos, o Alexandre, né? Aí o André fala: o quê? Por que eles precisariam dele, os vampiros? Porque ele estava tão acabado que ele ainda pensou: o que, que os vampiros querem com ele, né? Aí o Alexandre vai falar. Semelhantes infelizes abusam de desencarnados sem qualquer defesa, como este pobre Raul, nos primeiros dias que se sucedem à morte física, subtraindo-lhes as forças vitais, depois que lhes explorarem o corpo grosseiro. Então, aqui tem uma parte que a gente está falando justamente porque também, além deles ficarem sugando os recém-desencarnados, né? No caso, o Raul sendo suicida, ele dá com bastante fluido vital. Então, aí, por isso que o André Luiz ainda não entendia, né? Esse livro, Missionário da Luz, é o segundo livro. O primeiro foi Nosso Lar. Então, ele ainda está começando a aprender. Aí, o que, que acontece? Ele fica assim, impressionado. Por que, que os vampiros iam usar ele para quê? Além do que eles ficam sugando lá no Matadouro, que também é um sangue que ele fala que eles usam, né? O André vai falar para a gente que eles usam. Eles vão usar para poder aspirar, né? Que eles falam plasma sanguíneo, bastante interessante. Então vamos subir aqui agora, depois do livro Missionário da Luz. Vamos agora, Carlinha, comenta aí alguma coisa sobre isso. Você tem uma outra coisa para ilustrar, né? Enriquecer. Essa esse relato do André Luiz é muito impressionante, né? As pessoas, nós, carnívoros, não temos ideia, né? Não fazemos ideia do que significam os matadouros, né? Nós, hoje em dia, temos mais informações, né, devido a outros meios de comunicação, nós temos mais acesso
há informações a respeito do terror, né? Que se impôs a matança de animais, porque hoje existem práticas muito mais cruéis, né, do que existiam antigamente, devido ao, à exigência da indústria alimentícia, né, ser muito maior. Então, existem diversas histórias que as pessoas podem pesquisar a respeito. E, assim, eu sou ainda, né, uma pessoa que não consigo viver sem carne, infelizmente, assim como eu, muita gente. E nós sabemos desses, dessas histórias, dessas situações, e isso é lamentável, né? Que nós ainda precisamos. Isso demonstra a nossa inferioridade, né? Um relato feito no livro Executiva mostra bem como a necessidade desses espíritos em situação de recém-desencarne e de Executivo é o quê? a executiva, aquele livro espírita, eu só não É do lembro Humberto Fabri, né? isso, exatamente, em que Tem até a radionovela no site da Web Fraternidade. Até é, vou botar depois o link para o pessoal, quem isso, quiser ouvir, eu vou deixar o link, a gente coloca o link lá no grupo, né? Uma boa ideia. é uma boa você fazer isso, porque é muito interessante o que ela descreve, como ela desencarnou, né, de uma maneira brutal, que foi um acidente, e a forma, ela é uma pessoa muito materialista, né? Então ela passou muito tempo vagando, sem saber da sua condição, sem saber o estado que ela foi ficando, né? E ela continuava tendo fome, sede, todas aquelas sensações materiais, né? Mesmo sem o corpo físico, então ela buscava o alimento das formas mais grotescas, né? Através de obsidiar as pessoas que se alimentavam, coisa é bem desagradável, né? O relato dela, Mas acontece, né? Acontece mas é muito. importante que a gente saiba, né? Exatamente o que Isso. acontece. Você está no refeitório da sua empresa, de repente você não sabe, né? É Né? E claro também a que nossa casa também, assim, uma casa, uma festa, na né? A rua, gente sabe que no podem ter espíritos restaurante, ali aspirando aquilo da exatamente. comida, a gente sabe disso. Exatamente. Só que depende muito da sua vibração, logicamente, né? Porque eles não vão se aproximar se você tiver com uma vibração mais elevada, né? Então é isso que a gente tem que ter em mente, orar e vigiar sempre e Exato. entender a responsabilidade que nós temos. A alimentação hoje é quase um ato político, vamos dizer assim, porque você vê que o vegano é uma pessoa que já alcançou um nível de compreensão desse tipo de situação muito maior que a gente, né? Mas Existem vamos deixar pessoas bem que já claro aqui que a pessoa que se alimenta assim não quer dizer que ela é uma pessoa evoluída, porque tem muita gente que acha assim, não come carne. Eu, por exemplo, já consegui parar de comer a carne, eu como só peixe, mas não tem nada de evolução na história, foi opção minha, justamente por causa desse capítulo Deus que o foi o livre, primeiro né? que eu li do André Luiz, que no Nacionais, em outros momentos, aliás, nesse livro ele vai falar mais coisas, em outros momentos ele vai falar sobre isso, e aí eu tenho a opção agora de não me alimentar mais de animais que cuidam dos seus filhotes, porque eu Uhum. também li outros livros que mostravam essa escala de evolução dos animais, e os animais que estão mais evoluídos, eles já estão cuidando dos seus filhotes, então seriam todos, bovino, todos os mamíferos, né, na verdade, as aves, então os únicos animais que eu me alimento são os que estão na água, porque os peixes e a maioria, porque vamos dizer, tem a tilápia que bota os filhotinhos na boca, mas ela não fica cuidando dos filhotes, pois ela solta. Então, todos os animais da água, tanto doce quanto água salgada, são animais que não cuidam dos filhotes, então eles estão numa escala
de evolução mais, assim, vamos dizer, mais massificada, e aí, nesse caso, eu também penso assim, bom, Jesus comia peixe, apesar que a gente não sabe quem comia, né? Então, eu acabei optando pelo peixe, porque eu não acho legal para mim, né, ainda mais agora na idade que eu estou, ficar sem essa proteína animal, eu como peixe, como ovo, mas nenhuma outra carne de outros animais que tem 10, 11 anos que eu não como mais. Eu optei, pronto, parei de comer, porque eu já também não tinha muita ligação. Mas toda vez é muito importante deixar claro que só porque a pessoa parou de comer carne não significa que ela está evoluída. Porque tem Isso, muita gente que não come carne. Dizem que até tem espíritos que a gente sabe da história, que dizem que eles não comiam carne e e eram, mesmo né, assim eram inferiores. tiranos, né? Com certeza. E o fato também da pessoa comer carne não significa que ela seja inferior, né? Nem Lógico. superior nem inferior. O que nós queremos dizer é sobre a nossa responsabilidade com relação a isso, né? Então, em resumo, o orar e vigiar sempre, É porque isso aí. não existe E proibição, nós porque sabemos disso, não há proibição para nada. isso Nós só aí. temos que ter Você mostrou aí o consciência exemplo da executiva. da Ela já nossa alimentação. desencarnada também, né? Comendo, sugando os alimentos, como nós falamos aqui. Qualquer local que a gente tiver, especialmente nessas festas onde tem bebida e comida à vontade, ali não tem. Aliás, né, qualquer lugar que a gente tiver, nós nunca estamos sozinhos. Tem que lembrar disso. Ou nós estamos acompanhados ali, como você falou, da sua vibração, você está acompanhada dos seus benfeitores espirituais, né, dos espíritos familiares e amigos, ou você está acompanhado da turma que está na tua sintonia. Então, a gente vai para uma festa, tá? Aquelas vezes a gente até não se sente nem muito bem, aquele monte de comilança e todo mundo bebendo e coisa e tal. E aí aquilo também está lotado de espírito também bebendo e comendo. A gente sabe disso. Sem Muitos dúvida. relatos de vários livros. Tudo Então, assim, depende você daquela falou. vibração, daquele ambiente, né? Tudo Exatamente. depende E do daqui ambiente. da que a gente também está, né? Porque a gente pode estar no ambiente, mas se você está ali no seu horário e vigiar, ninguém chega perto de você. Eles vão para perto das pessoas que estão na vibração que eles querem, né? Os nossos irmãos, tem que lembrar sempre disso. Não é que tem que, é um espírito inferior e ruim, não, nada disso, somos todos irmãos. E como ele falou aí, o Alexandre fala, nós já estivemos igualzinho. Então, a gente não sabe quanto tempo, qual foi a última vez que a gente ficou nesse estado de ficar aspirando comida e bebida dos locais, aspirando sangue. Nós todos passamos por isso já. Nós somos espíritos e estamos caminhando nessa jornada aí por milênios. Então, em algum momento a gente já fez isso. Então, não Exatamente. Nós vamos, né? estamos em evolução, né? Então, a gente Exatamente. também tem que olhar e encarar a situação não como superiores, ao contrário, Exatamente. né? Nós Estamos aí todos estamos batalhando. todos Então, na mesma escala evolutiva. Mas vamos continuar. exato. Vamos continuar aqui. Agora mudamos de assunto, quer dizer, na verdade, no capítulo ele termina falando sobre essa história que ele estava com essa presença, né, no hospital, dessas entidades, esperando o pessoal morrer para poder pegar, né, com aquelas carantonhas que ele fala. E agora nós vamos passar para a continuação, que ele vai falar sobre o caso daquela auxiliar de enfermagem, que é nesse capítulo que vai ter a reunião mediúnica para ajudar ela, onde nós vamos lidar com o obsessor, com aquele que está há muitos anos junto dela, querendo, fazendo, né, o mal, já porque também é uma ignorância dele, né? Então vamos lá, a jovem auxiliar de enfermagem, ela agora está mais calma, apesar que o irmão morreu, o pai morreu, né? E aí, depois que ela recebeu lá, né, todo aquele tratamento, junto com o Spinelli, o Cláudio deu passe, coisa e tal, o Miranda falou no ouvido dela, ela rezou e veio aquela irmã, aquela professora que até o Miranda fala que pediu permissão para ela para poder conversar com a auxiliar de enfermagem. Então, ela já tinha sido acalmada, ela foi se preparando para seguir para casa, onde ela ia ficar um tempo em luto pela desencarnação do irmão e do pai. Então, naquela noite, nesse local que a gente está, que é uma instituição enorme, que tem centro espírita, hospital, escola, tudo, né? À noite ia ter reunião doutrinária. Todo mundo morando lá, mesmo dentro da pandemia, eles estavam assistindo a reunião, alguns. Então, no horário habitual, em razão da quarentena estabelecida pelas autoridades de saúde, não havia participantes presenciais, exceto os residentes da comunidade. Então, uma presença de 20 pessoas, mais ou menos. A reunião foi aberta e essas pessoas elas trabalhavam devotadamente na instituição.
se encontravam perfeitamente sintonizadas com os deveres que lhes diziam respeito. Então, você sabe que são aqueles que estão na sintonia do bem, né? Porque tem uns que só vão para trabalhar, e por isso que nem fazem parte aí também. Não tem nem interesse de participar de reunião com o estudo do Evangelho, nem nada. Então, aí o Miranda continua falando. Em razão das dificuldades de estarem presentes outros grupos de pessoas, havia-se resolvido manter as atividades da casa utilizando-se a internet. E aí é muito legal, porque vai mostrar como é importante esse uso das nossas reuniões públicas estarem sendo, a maioria, pelo que eu sei, os centros espíritas todos, pelo menos no Rio, a gente sabe, eles usam a internet para a gente fazer ao vivo, a gente está lá participando da reunião, a gente está lá acompanhando. Se você não acompanha naquela hora, você pode entrar no YouTube depois e ver. Então, ele mostra uma parte da utilização da internet maravilhosa que está sendo, e a gente está vendo isso, né? Todo mundo tendo a oportunidade de participar de reuniões e das orações, do estudo do Evangelho, tudo sendo bem aproveitado. Aí ele fala que essa internet estava transmitindo os estudos e permitindo que um número muito significativo de pessoas interessadas no conhecimento do conhecimento da palavra, tivesse acesso, né? Palavra, lógico, no nosso, além da doutrina, a palavra do nosso evangelho. Então, visivelmente inspirado, o expositor, estamos falando da turma ali encarnada, né? Se referiu à realidade a respeito da vida, nas suas duas feições, a encarnada e a desencarnada, demonstrando a grandeza da imortalidade como única forma de entender-se a criação, na sua profundidade e significado. Eu deixei esse significado aí em negrito, porque isso faz parte da errata, tá? Nesse momento aqui, só que tem horas que eu boto em negrito que eu quero chamar a atenção da palavra, mas esse aí, lembrar que vocês corrigiram no livro, estava escrito significativo, se eu não me engano, e agora tem que passar para significado, tá? Então, aí teve a reunião presencial, cada um saiu. Depois da reunião, o grupo do Miranda, que estavam ali, os desencarnados assistindo, como sempre estão, né? Então, o pessoal saiu da reunião e o grupo do Miranda, ele fala que buscamos os nossos cômodos até o momento previsto para a reunião mediúnica, tá? Então, mais ou menos 1h da manhã é a hora que ia começar a reunião mediúnica, todo mundo já foi dormir, né? O grupo seguiu, esse grupo dele, para a sala mediúnica, preparada pela Marta, que era lá do começo do livro, que recebeu ele logo no começo, lembra? Que chegaram na Cruz Terrestre, e nessa instituição, a Marta recepcionava os convidados e colocava ele cada um no seu lugar, estava reservado já, né? E lá eles encontraram o diretor, aquele que do início também do livro, o Antúlio, o diretor espiritual deles lá, não daqui da casa. É o diretor que também já participou no início de uns trabalhos, ele fez um discurso para eles, vamos lá, vamos trabalhar na Cruz, não sei se vocês lembram, e aí ele foi convidado também para essa programação especial, socorrista. Então vamos subindo aqui para a próxima página. 2 auxiliares espirituais são aqueles que ficam lá, traz espírito, vai na maca, né? Bota na padiola. Isso aí eu falo sempre, eu peço antes de dormir que eu queria trabalhar, nem que eu fosse para ficar carregando o pessoal na maca e ajudando a cuidar dos desencarnados, eu sempre peço antes de dormir para ficar em trabalho enquanto eu estou dormindo, né? Então, esses auxiliares espirituais trouxeram em sono, por desdobramento espiritual, a jovem auxiliar de enfermagem, que repousava suavemente. Então, eles trouxeram já. De igual modo, veio conduzido aquele espírito inimigo, que a estava induzindo ao autocídio. Lembra que a gente comentou? Porque ela estava nessa sintonia, tinha os espíritos que tinham a ver com a história da família, especialmente aqui no caso vai ser a história dela, e ele induzindo ela, já que, tá vendo? A vida não fica no ouvido da pessoa, tá vendo? Não vale a pena viver, agora você ainda levou, faz a culpa, né? Levou o vírus para casa, seu pai já morreu, seu irmão já morreu, e ele estava induzindo. E além desse espírito, foi levar também outras entidades vinculadas aos pacientes do hospital, porque eles aproveitam a reunião mediúnica para fazer vários atendimentos, né? Então, começou a reunião dirigida pelo irmão Spinelli, que orou com grande unção, rogando o auxílio dos céus para o empreendimento fraterno. E, nesse momento, Miranda fala que eles puderam perceber uma suave claridade invadir o recinto, com a iluminação diminuída, porque a iluminação deles ali, né? Então, só a turma está sendo feita no plano espiritual, eles viram uma claridade entrar. Na mesa mediúnica já estavam Cláudio, o Gracindo, que é o administrador da espiritual,
dessa instituição, né? A Malvina, que é a médium encarnada, e a Amália, que é a médium desencarnada. Os outros demais estavam sentados na primeira fila com os visitantes e os necessitados de atendimento especializado. O doutor Eudaldo também estava presente, que é o médico que está sempre junto, aquele médico virologista, né? Despertou a jovem sofrida e falou-lhe com muita doçura a respeito da reunião de que iria participar. Demonstrando alguma estranheza, como era natural, ela se manteve serena, pensando na mãe Jesus e, por extensão, na mãezinha dela, que estava em convalescência, né? E sob a ação de muita angústia, né? Aí começou a reunião, Malvina entrou em transe e começou a respirar nervosamente sob a indução psíquica do perseguidor da jovem auxiliar de enfermagem. Ele já começou já falando, se gabando com um atrevimento e dizendo que estava sentindo estranho aquele grupo, com exceção da jovem. Aí ele logo reconheceu que quando ele falou, ela se assustou, reconheceu o comunicante. Quando ele se percebeu identificado, ele viu que ela percebeu quem ele era, né? Ele ergueu os punhos cerrados da médium, porque ele já estava na médium e fazendo a movimentação, né? Ele ergueu os punhos cerrados da médium e, transtornado, investiu, embora retido no abençoado fenômeno da psicofonia. Então, ele já estava querendo agir, né? Surpreendeu-se. E aí, nesse momento, ele se surpreendeu de falar pela boca dessa médium e se mover no corpo dela. E, sem compreender exatamente o que se passava, ele investiu com perguntas violentas que lhe explodiam na mente. Aí ele começou. Que sortilégio é esse? O que se passa aqui comigo? Que estranho tribunal é este? Aí Spinelli vai começar a responder com gentileza, mais severidade, né? Não somos um tribunal. Nenhum sortilégio estamos utilizando. E o que aqui se passa é fácil de entender-se. O caro amigo sabe que já perdeu a roupagem física e que vem afligindo a jovem. Com que direito se propõe a infernizar quem cumpre os seus deveres e ama os seus familiares com elevação? Porque o seu projeto de lhe roubar a existência física somente porque ela se negou a receber suas mórbidas carícias. Aí ele vai contar desde a história que está acontecendo já nessa encarnação. Ele vai falar, o Spinelli vai falar. Desde quando ela era criança, ela foi vítima dos seus assaltos. E você procurava molestá-la com frequência. Isso ele estava encarnado também, tá? Ele fala, está contando a história, mas esse espírito estava encarnado junto a auxiliar. E aí ele fala, ela conseguiu fugir da sua doença moral, mas a sua imagem ficou a perturbá-lo inconsciente, produzindo-lhe pesadelos assombrosos. Felizmente, a morte o arrebatou. Aí ele vai morrer e aí ele parece perturbar ela fisicamente como encarnado, né? Mas ele fala, e viciado, dominado pelo pretérito de devassidão, você continuou sua labuta infeliz, reencontrando. Então, ele desencarnou e voltou para ficar, continuar obsediando ela. Aí ele fala, o comunicante, o desencarnado fala, né? Ela é minha, respondeu o desditoso, e ninguém poderá separar-nos. Existem razões profundas para estarmos juntos, e eu conseguirei agora que também ela morra. Sei como manipulá-la e a perseguirei até a realização dos meus desejos, escravizando-a aos meus sentimentos. Muito tempo nos une e separa, porém agora será para sempre. Aí o Spinelli continua, o amigo equivoca-se. Também conhecemos os pervertidos dias vividos na cidade de Nice, na França, após a Revolução. Então, aí ele sabe do passado dos dois numa outra encarnação na época da Revolução Francesa. Aí o Spinelli está citando, nós também conhecemos esses dias de perversão, que no caso ela participava também, né? E aí ele falou, o amigo deve-lhe muito mais pelo que a induziu e culminou atirando-a ao abismo moral e orgânico. A antiga Anete hoje está nas mãos do Senhor, a quem ela se entregou desde muito jovem, no período em que você a reencontrou. Então, o que aconteceu? Na outra, que ela
caiu no abismo moral e orgânico, já induzida por esse espírito, né, que ela se chamava Anete, aqui não fala o nome do espírito daquela encarnação. Desde a época da Revolução Francesa, eles já estavam vivendo juntos, e nesse caso ele fez ela cair, né, no abismo moral. E aí ele fala, agora ela se entregou, já muito jovem, nas mãos do Senhor. Aí vai ter uma fala aqui que a gente até pode pensar, e aí nos estudos que eu já tinha participando, ela vai dizer aqui que ela renasceu sob a proteção da Nossa Senhora de Nazaré, que dela cuida. E aí, para não mostrar, não parecer que ela consegue, então ela é privilegiada. Por que ela consegue ser protegida por Maria de Nazaré, né? E aí, no estudo que eu assisti, eles comentam que é o seguinte: a Maria de Nazaré, a gente sabe que no livro do Memória do Suicida, a gente conhece esse caso lá, né? Da Legião de Maria, tem um grupo enorme que cuida dos suicidas. E todas as pessoas que passam pelo suicídio numa encarnação, quando elas reencarnam, elas também continuam nessa proteção, para que elas possam, né, ter nessa existência um amparo, e para não repetir, porque o suicídio ele fica marcado no espírito, e numa outra encarnação aquilo ainda continua tendo um pensamento, eu vou cuidar da minha vida, agora para resolver isso eu vou tirar a minha vida, e aí isso fica muito colocado, a pessoa tem que estar forte. E aí a proteção de Maria, né, da Legião de Maria, é sempre continua. E aí eles colocam ali que, de repente, também ela foi uma suicida nesse tempo, e que conseguiu essa proteção de Maria de Nazaré, porque não é nenhum privilégio, tá? Para deixar claro que essa fala aqui do Spinelli, que ele disse que ela renasceu sob a proteção de Maria, de Senhora de Nazaré, que cuida dela, é deixar bem claro isso. E agora o Spinelli continua falando para ele: agora você está falando conosco através de uma servidora da mediunidade, que é a Malvina, né? Que oferece as suas energias para ajudá-lo na lucidez. Lembrar que toda vez que o espírito está se comunicando e ele passa faz essa comunicação por intermédio de um encarnado, ele leva o choque, né? Aquele choque que a gente chama um choque anímico. E aí isso ajuda muito a ele conseguir trabalhar esses pensamentos que eles têm, né? Então, ele está falando aqui que essa servidora, ela oferece suas energias para ajudá-lo na lucidez, no reabastecimento de energias saudáveis e na recuperação do seu organismo espiritual. Aí ele já logo vê que não dá mais continuar conversando muito, porque ele está muito revoltado. Aí o Spinelli fala: agora o amigo sentirá um torpor e uma sonolência que o levará ao repouso, para despertar noutra situação. A jovem, que é auxiliar de enfermagem, acompanhava aquele diálogo espantada, porque não conseguia compreender a explicação em todo o seu conteúdo, né? Ela estava tendo uma noção, ela reconheceu o cara, mas que a gente sabe que a nossa mente é uma coisa, e o cérebro no encarnado é outra coisa. A mente vê tudo. A gente, quando está fora do corpo, nesse momento ela deixou o corpo dormindo, né, lá na casa dela, e ela está aí presente em espírito, ela está tendo uma outra noção, mas mesmo assim ela ainda está naquilo, para poder entender essa conversa aí dele, né? Aí o Cláudio vai aplicar energias no espírito, que isso também está colocado aí. É uma correção que tem que ver lá na parte da errata. Vocês têm que ver que esse trechinho todo aqui foi modificado, que lá estava colocado que desligou no caso, botou que a menina, né, a jovem encarnada, tinha se desligado, aí ficou confuso, vocês coloquem esse parágrafo aqui, que tem lá na errata. O Cláudio aplica energias balsâmicas no espírito e desliga esse espírito da médium, para ele poder, né, que a hora que ele aplica essa energia, eles adormecem. Desliga ele da médium e conduz ele para outra sala, onde ele vai permanecer adormecido até ser transferido para a nossa comunidade espiritual, para a comunidade do Miranda, que às vezes como eu copio do livro, aqui ficam, nossa, não é nossa, seria para a comunidade que o Miranda está lá trabalhando, né? Que faz parte do grupo dele. Agora, depois desse diálogo, dessa conversa, o Miranda vai explicar aqui, na verdade, eu acho que quem está explicando até é o Spinelli, que após qualquer diálogo terapêutico de natureza esclarecedora aos desencarnados, faz-se necessário um repouso do paciente para adaptação à nova ordem de ideias, que eles vão chamar aqui de convalescência. E isso é como ocorre nos equivalentes
fenômenos de natureza orgânica. A pessoa estava doente, coisa e tal, ela passa um período se recuperando, né? Na convalescência, como a gente chama. E aí ele vai explicar que isso, esses conteúdos que foram falados aqui, essa assimilação é lenta. E ocupando as áreas físicas e mentais antes sobrecarregadas pelas energias deletérias. Então, onde estava deletério, começa a ter absorção desses conteúdos mais que vão trabalhar a mente desse espírito revoltado, e aí vão ocupando as áreas que estavam sobrecarregadas dessa energia ruim, né? Por isso, o sono reparador proporciona um benefício inestimável, facultando um despertar menos aflitivo e de certo bem-estar. Isso para o desencarnado. Para nós também. Quem sabe que nós também, quando a gente vai, sai, a gente sempre sai, a emancipação da alma à noite sempre ocorre, a gente não pode não lembrar de nada que a gente fez, mas a gente sempre sai do corpo, o corpo fica ali descansando e a gente vai dar uma volta, sempre procurando o que a gente tem de maior interesse. Então, as pessoas, nesse momento, antes de dormir, é muito importante que faça essa oração. E aí, qualquer oração que você faça, não interessa, pode ser até uma fala, meu Deus, me ajuda, me protege, o que você fizer. E também, se você lembrar sempre, pedir, se colocar disponível, se colocar à disposição dos trabalhos com os benfeitores espirituais. Então, eu sempre peço ao meu mentor, eu peço sempre a Deus para que me permita fazer parte desses trabalhos, e aí eu falo, se o meu mentor puder me levar, ou qualquer outro bom espírito, que me leve para qualquer trabalho que eu estou pronta para ajudar. Então, a gente tem que estar com isso na cabeça também. E aqui eles comentam que também os desencarnados, após essas reuniões mediúnicas, são levados para fazer uma convalescência, né? Quer falar aí agora, Carlinha? Porque a gente vai trocar agora para falar da Malvina. Tem alguma coisa para acrescentar? É interessante que essas reuniões feitas pelo mundo espiritual são verdadeiras terapias, né? E tratam de assuntos muito graves. Observe que uma história entre eles ali que já persiste por várias encarnações, né? E o trabalho é um trabalho muito árduo que eles executam para que convença aquele irmão espiritual, aquele que não reencarnou, pelo que eu entendi da história desses dois, ele teve um período encarnado enquanto ela era criança e ele depois desencarnou e aí perseguiu-a na espiritualidade, né? E é uma questão muito séria, muito difícil. Como foi lido aqui, é uma situação que não vai ser resolvida de uma hora para outra, né? É todo um Exato. trabalho terapêutico mesmo. Então, Porque o espírito tem que dar um tempo ainda para assimilar tudo absorver isso, isso, só que não vai mudar agora eu da não tenho mais noite para raiva o dela. dia, claro que Claro não. que não. Precisam de muitas reuniões, às vezes, São mediúnicas, para que o muitas. espírito. Né? Como é importante, né, que aquela pessoa encarnada que sofre essa obsessão tenha consciência da importância da oração, da importância de estar em sintonias boas, inclusive para auxiliar esse irmão desencarnado. Né? Não Exato. é o caso dela ainda, porque ela não tem dimensão de toda dessa problemática, mas apenas para ilustrar, são fatos muito importantes que acontecem, né? Que quanto mais a gente esteja em boa sintonia, mais difícil é a entrada desse tipo de vingança, né? Vamos dizer assim, dos irmãos que estão ainda em sofrimento, né? Exato. Agora eles vão continuar a reunião, só que acontece que o Miranda abre um parênteses assim, tipo, vai ficar explicando sobre a Malvina. Mais uma vez, a gente já falou, a gente já resumiu lá quando estudamos, eu resumi as encarnações que estão aparecendo ao longo do livro. Algumas apareceram no começo do livro, outras apareceram nesse capítulo, no outro. Então, eu resumi lá toda. A gente viu por onde ela passou naquele resuminho que a gente já estudou um tempo atrás. Era capítulo 5, se eu não me engano. Agora ele vai só dar
reforçada em relação sobre o trabalho dela, né? Você vai falar que a Malvina era um espírito gentil e missionário, no sentido doutrinário, tá? Ela servia, nessa encarnação, ela servia a causa espírita com abnegação e entrega total. E com isso, sem querer, ela chamou a atenção dos perversos da erraticidade inferior. Aquela turma que está, né, os anticristos aí que querem acabar com todo o trabalho, tudo que Jesus trouxe para a gente. Aí ele vai falar, inimizades e intrigas acumularam-se em sua volta, gerando incompreensões e difamações, de modo a desanimá-la de prosseguir no ministério da mediunidade com Jesus. Calúnias bem tramadas tentaram massacrá-la, mas ela não desanimou. Que a gente vai ver nos capítulos mais à frente, que vão ter um monte de fofocas, um monte de calúnias com o nome dela, inclusive com outro diretor da casa. E aí, isso aí, ela já faz parte desse grupo que fica fazendo tudo para que ela não trabalhe com a mediunidade. Porque com isso aí, tu vê bem, olha só o que já aconteceu. Ela já lá trabalhou esse espírito agora, com o trabalho dela, ela consegue ajudar muita gente. E eles querem mesmo o sofrimento das pessoas, né? O que eles querem é levar espíritos com eles, querem que a outra se suicide, porque aí o cara, os espíritos fazem essa amarração. Tem os Vingadores e eles estão todos, um ajuda o outro, né? A gente sabe que eles têm esses grupos. Então aí ela compreendia, a Malvina, sabia que na raiz desses desafios, as pessoas maledicentes e frívolas eram estimuladas pelos espíritos do mesmo naipe, que tinham interesse em impedir o mediunato. Mediunato é uma missão mediúnica. Foi o caso de Chico, né, que a gente sabe, o caso de Valdo, é uma missão super importante, mediúnica. Então, e essa saudável divulgação do espiritismo. Eles querem impedir que ela continue ajudando, né? Então, recentemente, o cerco ficou mais feroz com a Malvina, né? A gente está sabendo, nós já acompanhamos ali até uma reunião que foi por conta até do obsessor que estava em cima dela mesmo naquela reunião. Então, foi proclamada, porque foi proclamada pelas trevas a guerra contra Jesus, né? E, de alguma forma, todos aqueles que buscavam ser fiéis foram atacados com inclemência, a fim de ser alcançada a meta existencial da filosofia materialista em desenvolvimento, que é o que é importante para eles, é botar todo mundo no materialismo. É assim, morreu, acabou, é pensamento deles, que eles botam para as pessoas. Muita gente está com essa meta, com essa filosofia. Temos que aproveitar a vida agora, porque a gente morreu, acabou e não sei o quê, e fica muito visando sempre nisso. Daí cai no hedonismo, cai de ter que aproveitar tudo, só prazer, prazer, uma coisa imediatista, a gente já leu muito, e a pessoa cai na parte também de desvios sexuais, porque tem que aproveitar. Não entra a parte moral, não entra mais a ética, não entra Jesus, não entra nada. Aí, com isso, eles estão conseguindo a meta deles, que é aquela pessoa que não tem objetivo. A meta existencial do materialismo é a pessoa não tem objetivo para... A vida não tem sentido, o sentido é aproveitar. Porque você não tem objetivo, e a gente sabe que o nosso objetivo é a gente evoluir. E evoluir sempre com a nós temos lá o nosso modelo, né, e guia, com o ensinamento de Jesus, que é o nosso roteiro, e no Espiritismo nós temos na doutrina as leis que estão lá, as leis morais que estão dentro da parte terceira do livro dos Espíritos, que é as leis todas que a gente sabe lá que está toda a nossa conduta também especificada, né? Então aí eles querem fazer isso. Então, a Malvina teve nessa existência, já estava, né, programado, uma enfermidade orgânica, que é o lance do reumatismo, né, que ela tem lá, mas acontece que ela está sendo, nessa enfermidade, ela é atormentada, inclusive nós já vimos, com dores contínuas, né? E às vezes ela se sente fragilizada, quase sem estímulo. Porém, ela é atendida carinhosamente pelos seus guias espirituais, ela prossegue, que aí eles botam lá, mesmo com os joelhos desconjuntados. Isso até é uma alusão, parece que da fala de Paulo, né? Que Paulo fala nisso, que ele ia continuar sempre, porque ele estava lá, apanhava, levava pedrada, Paulo Tarso, né? Depois que ele de Saulo virou Paulo, e ele trabalhando para Jesus, apanhava tudo, e ele fala que ele ia continuar, mesmo com os joelhos desconjuntados. Então, a gente acha que Miranda colocou isso aqui bem para lembrar o que Paulo falou, né? E ela ia continuar fiel ao programa exaustivo e abençoado.
Então, aqui vai ter uma reflexão do Miranda. Todo médium fiel a Jesus passa por esse caminho estreito, que chamamos via crucis, para melhor se instrumentalizar-se espiritualmente para o ministério. Então, nós, assim, que estamos aqui, né, na doutrina, estudando, e quem também é médium ou está se preparando para ser médium, sabe que tem um caminho estreito pela frente, né? E a gente não pode, vamos estar sempre em frente, não podemos desistir, porque muita coisa pode acontecer para que faça com que a gente se perca o estímulo e também desista, né? A Malvina mantinha a alegria da fé, que é uma bênção, sem valorizar as punhaladas espirituais momentâneas, sempre sabendo animar os demais e inspirar ternura em grande número de pessoas, que a envolviam nas suas dúlcidas vibrações da prece de gratidão e de afeto. Então, quanto mais ela fazia o bem, mais as pessoas rezavam, agradeciam a ela, e isso mantém a gente com saúde, mantém a gente com força. Toda a gratidão que nós também, a gente expressa a nossa gratidão, a gente sabe que a oração de gratidão tem que ser a primeira coisa que a gente tem que fazer, mas também a gente recebe vibrações de amigos e pessoas que a gente ajuda, ou então a gente estimula e tenta fazer, né, levantar a pessoa, que isso, vamos lá, eu te ajudo, em qualquer sentido e afeto, você recebe essas vibrações. Isso envolve a gente consegue se manter com mais força. E aí ele termina aqui com um alerta, que muitos candidatos ao labor da caridade cobiçam o exibicionismo e o modismo, a atormentada ânsia de fama e de exaltação da personalidade, quando o ministério de um médium, né, no caso, de um espírita, no caso também, palestrante, é exatamente o oposto. Não tem que ter isso de exibicionismo, fama. Então é isso, nessa hora que a pessoa abre a brecha da vaidade, do orgulho, e aí é onde os espíritos, nossos irmãos que têm na mesma sintonia, entram e faz a pessoa sentir que você é muito bom, ai, que a tua palestra foi ótima, parabéns, e vai na cabeça da pessoa, e aí os outros vêm e fazem elogios, e aí a pessoa vai caindo nessa sintonia da vaidade, do orgulho, e aí pronto, já tropeça, porque você consegue abrir uma brecha para que os nossos irmãos, a obsessão comece a se instalar. E esses médios, que no caso ele está falando, esses espíritas, se esquecem dos irmãos da retaguarda, mais sofredores e mais necessitados, e passam a ser falsos intérpretes de espíritos nobres. O que ele quis dizer aqui? Eles se esquecem desses irmãos, dessas reuniões mediúnicas. Aí eles, tipo, ele está lá para poder receber uma mensagem, aí vem um espírito de necessidade, sofredor, querendo se comunicar, e ele já fica, não vai conseguir conectar com essa sintonia desse espírito, porque ele tem que ser intérprete de um espírito nobre. Vai ficar falando uma coisa de espírito que não tem inferior, e aí que ele fala, ele se esquece e passa o quê? A achar, aí vem os enganadores, que a gente sabe, né? Os nossos espíritos que estão, a gente já estudando isso no livro dos médiuns, os falsos profetas, todos eles vão falar para eles, eu sou o espírito tal, e vai dar uma mensagem falsa, mensagem boa, né? E aí e eles caem nisso. Então, o que a gente tem que ter em mente? Que os bons médiuns, aqueles que trabalham a serviço do bem, não desejam utilizar a mediunidade para receber elogios grosseiros. Na verdade, elogio nenhum, né? Qualquer elogio, não precisa ser só grosseiro, não. Qualquer elogio, não estão usando a mediunidade para isso. E sim viver para o desempenho da tarefa autoiluminativa. Que essa tarefa ilumina também o médium. Ele também está ali trabalhando para ajudar o próximo, mas com isso ele está fazendo caridade e está se ajudando. Não é, Carla? Foi, demora um pouquinho aqui. É verdade. O trabalho da mediunidade, além de ser uma grande responsabilidade, é também o nosso exercício de humildade, né? Nós temos que ter consciência de que não é um privilégio, né? Vamos dizer que seja um privilégio termos essa misericórdia de Deus para que a gente possa nos adiantar, mas que a mediunidade é um dever, é uma
uma responsabilidade muito grande nossa, né, de todos nós, né, de quem Deus nos confiou esse tipo de trabalho, e a caridade, acima de qualquer coisa, a caridade, o amor ao próximo, né? Então, o trabalho que a gente vai exercer na mediunidade, ele tem, ele tem que ser voltado para ajudar o próximo. Não temos que receber elogios, porque isso é um absurdo, né? Primeiro, a gente tem que ter noção de que nós não estamos aqui para ser estrelas de nada. Nós somos, no máximo, aprendizes, né? E o Evangelho de Jesus. Então, a gente precisa sempre lembrar do nosso guia e modelo, que é Jesus. E, com isso, nós trabalhamos na mediunidade com Jesus, com a humildade, e lembrando de que o serviço é sempre de amor ao próximo. Né? É uma responsabilidade muito grande. E nós E temos. o lance da mediunidade, ela não é nunca privilégio, não, porque diz que todo mundo que vem com a mediunidade, eles estão vindo porque estão necessitados, inclusive São porque você maiores, já fez mais tanta coisa. devedores. Exatamente, por que você está devendo muito? Agora eu vou te dar uma oportunidade para você dar uma quitada aqui no seu débito, e aí entra com a, pessoa, com a mediunidade mais, porque tem todos, Kardec fala, todos somos médiuns. Por quê? Porque todos nós nos comunicamos mentalmente, por pensamento, com qualquer espírito desencarnado. Então, e a gente fala daqui para lá, e eles nos influenciam o tempo todo. Então, isso é o que ele chama de todos são médiums. Mas só que a mediunidade mesmo, Kardec vai explicar lá no Livro dos Espíritos, que você, para considerar médiums para trabalhar assim, são médiums que já têm alguma outra tarefa, no caso específica, você seria tipo médio ostensivo. Aí a pessoa pode ter psicografia, pode ter clarividência, pode ter psicofonia, pode não ter nada muito extensivo, mas você tem uma intuição, que é uma coisa que também vai te ajudar, e você pode participar de uma reunião mediúnica, mantendo a sustentação da reunião mediúnica, né? Mesmo que eu não veja nada, não escute nada, não faça psicografia, nada mais, a gente sustenta com essa força que a gente também já está aprendendo a trabalhar, porque para ser médium não é para ser médium sem estudo, né? Tem casas que tem, por exemplo, Francisco de Paula, que a gente estuda, né? Eu e a Carla. A gente precisa 4 anos de estudo e um pouco de prática para poder desenvolver esse estudo da mediunidade, para ver se consegue trabalhar lá nas câmaras, né? Na reunião mediúnica e tudo, que lá tem de uma maneira diferente, mas acontece que você não pode entrar, então você tem que estudar isso tudo para conseguir depois ver a sua sintonia no momento, o que você consegue desenvolver. Então, o médium de intuição, que você não vê nada, não escuta nada, você acha que não tem nada, mas no fundo tem uma intuição. E o nosso mentor junto, ele pode ir nos intuindo mentalmente, e sem a gente saber, a gente pode ir falando as coisas e ajudando, ou não falando nada e fazendo a oração de sustentação das reuniões, ou das câmaras que a gente tem lá na Francisco de Paula. Então, é muito interessante isso. E a gente não tem nada vamos dizer, privilégio, não é, porque a gente deve muito. Vamos lá, então, Carla, Exatamente. continuar, para não E ficar muito longa. lembrando, só para finalizar, que o fluido, né, o nosso fluido animalizado, ele é utilizado, né, naquele que tem uma mediunidade mais explícita, é Extensivo, utilizada para determinados extensiva, né, para utilizar nesses trabalhos que são feitos lá exato, na espiritualidade, muitas com vezes, certeza. né? Então, de alguma maneira a gente vai ajudar, mas nós temos que ter Contribui. consciência, De a gente alguma vai maneira está contribuir, contribuindo. mas a gente tem que ter consciência de que isso não é um privilégio, se nós temos Nem um precisa. dever. Eles chamam que é um dom, né? Alguns falam que é um dom, na verdade a gente sabe que está ligado à glândula pineal, porque a gente já vem com essa, quando nasce já tem isso, já para desenvolvido ou para desenvolver mais, tem gente que desenvolve depois, né? Bem para frente, tem gente já desde pequenininho já está lá com manifestações de fenômenos físicos e tudo, só que isso tudo vai depender também, para você trabalhar com isso, você precisa de estudo, isso a gente tem que deixar bem claro. E aí, manter sempre esse pensamento, vigiar e orar o tempo todo, né?
Vamos começar agora a trocar um pouquinho de assunto de novo. Agora vamos para o que aconteceu. Falou da Malvina, ele fez essa observação sobre os médios, para não ficar com essa vaidade, esse orgulho, né? Para não achar que é alguma coisa, porque você é médio. E aí vamos aqui, continuação do texto do capítulo. Então, após a comunicação do obsessor da auxiliar de enfermagem, a Malvina começa a se mover na cadeira de novo, visivelmente incorporada. Agora é o Antúlio, que vai chegar, cada hora uma ajuda, né? Porque às vezes tem a ver com a energia do local, e aí o Antúlio também estava lá para participar mesmo, né? Então chegou perto da médium, que estava em transe profundo. E aí o Miranda fala: notamos que o espírito em psicofonia era alguém com significativa alteração da forma perispiritual. Dá para ver já a forma dele, que tinha face lupina. E, embora ele mantivesse a forma humana, ele encontrava dificuldade para se adaptar ao organismo eletrônico da mediunidade. Aí fala que a gente vê bem que depende da parte eletromagnética, né? A mediunidade. Então, simultaneamente, nesse momento, diversos espíritos perturbados que sintonizavam com o comunicante, eram como que telementalizados por ele, que demonstrava na face alterada a máscara do ódio e do desespero, por sentir-se quase que imobilizado, com incapacidade de controlar a própria mente, envolto em fluidos escuros que lhe eram habituais. Então, o que ele fala aqui? Que tinham vários espíritos. E aí a pessoa sempre fala, até eu vejo comentários assim, às vezes você vai na reunião mediúnica, só atendeu 2 pessoas. Aí eles falam, poxa, eu vi comentário lá na live, né? Puxa vida. Aí falou, mas gente, ninguém atende 2, que é um espírito que está vindo para ter esse diálogo, né? Para ser, que a gente já falava, doutrinado, né? O diálogo que se chama hoje em dia o dialogador, ele nunca está sozinho. E quando ele está ali conversando com ele, tem outros que estão ligados a ele. É o caso desse momento aqui agora. Tem um monte de espíritos junto com esse. E aí eles não vão trabalhar só com o que está chegando ali, eles vão conseguir trabalhar com todos. Então, justo no momento em que o dialogador cercou-se para a conversação edificante com o comunicante, as barreiras de isolamento que controlavam as entidades infelizes, que faziam parte do séquito do comunicante, permitiram que todos se adentrassem no ciclo vibratório das comunicações, com o propósito de fazer algazarra e mesmo tentar agressão. Só que eles tentaram fazer isso, só que aí o povo da vibração, né, das altas vibrações, ele vai falar que o ambiente, porém, não lhes permitia espaço mais amplo para os seus interesses vulgares. E assim permaneceram automaticamente em expectativa, enquanto a ocorrência cristã era realizada. Então, os caras paralisaram, não se mexeram, não conseguiram entrar no circuito. Então, o objetivo naquele momento era fixar o espírito, aquele com face lupina, nas energias do reencarnado, né? Que no caso seria a Malvina, a fim de que voltasse a experimentar o fluido animal de que se nutria, para uma conversa franca e responsável pelo seu futuro. Foi o visitante quem, arrogante e cínico, deu início ao diálogo. Bem sei o que está acontecendo, em razão da minha posição de chefe de equipe. Eu tive o cuidado de escolher os meus melhores acompanhantes para esta bizarra apresentação. Portanto, aqui estou comunicando-me com os senhores por espontânea vontade e pelo desejo imenso de poder declarar com lucidez o patamar das lutas em que nos encontramos. Para facilitar o nosso diálogo, declaro que não sou partidário das suas ultrapassadas e criminosas crenças. Eu sou um discípulo da dinastia Omíada. Aí agora eu peguei para entender o que é a dinastia Omíada, porque no livro não tem essa explicação. Ela é uma dinastia de califas muçulmanos do clã dos Coreixitas, que reinaram em Damasco, olha o tempo, gente, 661, 750, e em Córdoba, de 756 a 1031. Agora tu vê que já tem 1000 anos que esses espíritos estão amarrados nessa história aí, porque ele está falando que ele é discípulo da dinastia Omíada. Então, aí o próprio, continuando lá no capítulo, o espírito vai falar, mas e essa história do passado? Agora estamos unidos, sunitas e xiitas, contra o inimigo comum, que é o seu profeta Jesus. Então, para a gente entender aqui, eles falam também, explicam um pouquinho o que é sunita e xiita. Os sunitas são a maioria entre os muçulmanos, atualmente cerca de 90%.
Os adeptos se consideram o ramo mais tradicional e ortodoxo do Islã. O nome sunita vem da expressão al-Sunna, que é o povo da tradição. Os sunitas acreditam que o califa, o chefe de Estado sucessor de Maomé, deveria ser eleito pelos próprios muçulmanos. Tá? E os xiitas, para eles, o profeta e sucessor legítimo deve ser Ali, que do tempo de 601 a 661, que é genro de Maomé. Então, os de cima acham que tem que ser o sucessor do Maomé, que é o chefe de Estado, é o califa, né? Acredito que o califa tem que ser eleito entre os próprios muçulmanos, né? Na verdade, aqui, e o xiita quer que seja do sucessor legítimo do genro de Maomé, que se chama Ali. Então, vamos continuar com a comunicação lá da história deles. O comunicante continua dizendo que, no começo, Jesus, né, respeitávamos como um dos profetas que vieram preparar o período da libertação por volta da metade do século VII. Logo depois, no período das guerras sagradas, os judeus e cristãos uniram-se contra nós, e desde então reinamos em áreas diferentes, sendo que agora, há um pouco mais de um século, desejamos extinguir esses malditos que desgraçaram o Ocidente e partes do Oriente com as falsas crenças, idolatrias, furtos e crimes em nome de Deus, porém do Deus que eles construíram. Enquanto não vencermos esses desventurados propagandistas da ilusão e do crime, do pecado e do erro, lutaremos das regiões onde nos encontramos, a fim de, por fim, encontrarmos o paraíso preconizado pelo Corão. Aí o Antúlio vai debater com ele. Ele responde: bom, eu deduzo que, apesar de desencarnado, você ainda não desfruta da plenitude celestial, que é o que coloca lá, né? Que eles vão morrer e vão ficar no céu, né? Então, aí ele pegou ele direitinho nessa hora. Segundo o Alcorão, logo após a morte do fiel, se ele é justo e devotado, experimenta de imediato as delícias do paraíso. Como você acaba de expor, não é exatamente assim. Isso porque, aí ele vai explicar por que não está sendo assim, né? Isso porque o reino dos céus encontra-se no coração pacificado, no sentimento de amor, de compaixão e na conduta reta e gentil para com todos. Pelo que o amigo acaba de narrar, encontra-se numa província espiritual de lutas, sofrimentos, rancores e perseguições a todos aqueles que não compartilham das suas ideias, qual acontece aqui no mundo físico. Os xiitas têm como lema o sacrifício e a abnegação, que é uma regra muito bela. No entanto, transcorridos séculos talvez da sua morte, o amigo ainda não pôde fruir a felicidade, que é o prêmio dessa conduta após a morte. Aí o comunicante começa a ficar nervoso. Ele revida agora com o semblante da médium totalmente transfigurado, a escorrer pela boca uma baba peçonhenta e fétida. É natural! Estamos buscando o holocausto. Quando recentemente declaramos a guerra total contra Jesus e o judaísmo, entramos em luta física, abandonando nosso reduto para interferir no comportamento dos homens e das mulheres, achincalhando seus deuses e cultos, ao mesmo tempo instalando o deboche e as aberrações morais para vencê-los mais rapidamente. Concordo, sim, com a informação. E aí o Antúlio continua. A criatura humana é ainda mais sensível aos prazeres sensoriais e chulos do que as emoções superiores e dignificadoras. Ele está falando que estão conseguindo porque a criatura humana ainda está nesse nível moral, né? Apesar disso, Antúlio vai continuar, Jesus enviou à Terra o Consolador e os espíritos nobres a fim de restaurarem os seus ensinamentos e disciplinarem as baixas condutas, fazendo com que seus discípulos ascendam aos planos superiores da harmonia. É ingenuidade de sua parte, aí o Espírito fala, é ingenuidade de sua parte acreditar que esses estúpidos e presunçosos possam enfrentar-nos e superar-nos. Aí o Túlio fala, não se trata de superá-los nem os enfrentar, mas sim de evitar que o mal de que todos vós sois portadores domine a forma de viver, afastando-os dos mínimos deveres do amor e da fraternidade. Nós desejamos demonstrar que o profeta Jesus, o Mohamed respeitado, seja reconhecido como guia da humanidade, que o é. Não se trata aqui de uma vitória física, mas de uma união de sentimentos pelo bem da sociedade. Aí o espírito começa a ficar nervoso e fala, mas o nosso empenho é destruir essa sociedade que se apoia em falsos valores do cristianismo e do judaísmo.
que em breve serão expulsos da cultura terrestre. Nosso propósito é insuflar a descrença e, consequentemente, o ódio entre as pessoas agarradas ao materialismo e à ilusão de uma existência única, desbordando-se nas extravagâncias do gozo à exaustão. As resistências físicas e morais dos seres humanos são muito frágeis. Quando fustigados e despertados para sensações enganosas, eles enlouquecem, trocam tudo pelo estranho gozo que os consome rapidamente. Aí Antônio continua. O que o amigo vem fazendo é de uma covardia incomum. Aí ele fala, o espírito, a que se refere? Não entendo a frase. Claro que sim. Refiro-me à sua contínua e perseverante perseguição à nossa irmã Malvina. Antes ela sofria a injunção dos inimigos da sua cristalina mediunidade, mas agora é um combate incessante para que não tenha resistência de levar adiante conosco o compromisso que assumiu antes de encarnar, da reencarnação. Ela é imbatível, porque se apoia na oração e no trabalho da caridade com amor. É abnegada e experimenta o imenso prazer de servir em nome de Jesus. E você, bem como seus infames, esvoaçam em seu contorno, quase não lhe dando trégua para os momentos de paz e alegria. Aí o Espírito diz, é claro que sim, é nossa inimiga, está do outro lado do exército, no lado contrário. Ela é a porta de comunicação, o aparelho que tem desbaratado muitos planos nossos, graças à sua mediunidade. Odiamo-la com todas as verdades do coração. Afirmo que ela cederá. Está fraca e oscilando, portanto, dando um bom momento para nós. Aí Antúlio vai falar. O que o amigo não sabe é que providências efetivas dos seus guias espirituais concederam-lhe maior prazo para o serviço, prolongando-lhe a existência, mesmo com as dores, que terminarão por sublimá-la. Aqui estamos a ajudá-la. E o trouxemos aqui, ele frisa bem, nós o trouxemos aqui, sublinhou o verbo, para esse encontro que muito nos felicita. Aí que ele ficou furioso, porque ele percebeu que o Antônio quis dizer, que ele começou dizendo, eu vim aqui por minha vontade, vim porque eu quis, e não foi, na verdade não é essa. Eles conseguiram manipular do jeito que ele fosse para a reunião, né? Aí ele, vimos eu e todos que aqui estamos, porque eu sabia que era uma batalha que iríamos travar. E eles esperam somente um sinal para demonstrarmos nossa força, fazendo aqui uma baderna. Aí o Antônio fala, bom, prevendo qualquer atitude dessa natureza, muito comum a amigos como você, também tomamos providências. Aí o Miranda vai falar agora que ele ficou, né, assim, surpreso, que ele vai falar, muito difícil descrever a ocorrência inesperada. O comunicante começou a falar em árabe e a gesticular, fazendo movimentos ritualísticos, como num transe religioso. E os acompanhantes puseram-se a gritar e a fazer soar pequenos tambores que retiraram das longas indumentárias, aquelas vestes compridas, né? Enquanto cantavam com extravagante ritmo. Alguns deles retiraram os mantos que os envolviam e deparamos-nos com um grupo feminino em quase total nudez, que, ao ritmo da música selvagem, puseram-se a dançar de maneira luxuriante. E a sala, antes debilmente iluminada, foi invadida por uma nuvem densa, com aves estranhas e lúgubres, que crocitavam em desordenada algazarra. Os encarnados iam ser fisicamente agredidos, quando caíram os cones transparentes que os envolveram, e subitamente uma luz mirífica desceu, como se fora um manto protetor, e a claridade voltou ao normal, porém em tonalidade azulácea, na qual centenas de pontos luminosos mais fortes brilhavam incessantemente. No mesmo instante, adentraram-se na sala alguns espíritos trajados de forma incomum, semelhante a surfistas, com semblante iluminado e sereno, que começaram a recolher os atormentados que tentavam gerar tumulto. O sufismo é uma vertente mística existente dentro do islamismo. Ele se baseia na ideia de que o espírito humano é uma emanação do espírito divino. Então, eles entraram já são espíritos mais evoluídos, iluminados, e mudaram o ambiente, né? Aí, nesse momento, os tambores pequenos silenciaram e uma doce voz fez-se ouvir, saindo de um foco de luz que flutuava na sala e lentamente tomou a forma feminina. Aí ela chama, Ibn, Jesus compadece de ti e pede-me para recolher-te ao meu coração de mãe saudosa. Não blasfemes mais
e ser dócil à voz da verdade. Aí ela se acercou, nimbada de claridade brilhante, aproximou-se da médium em transe profundo. O espírito que a incorporava deu um grito. Gesticulando e falando em árabe, atirou-se-lhe nos braços acolhedores. Os sufistas, que ainda estavam no ambiente, acompanharam-na e desapareceram com a nobre entidade. A médium, a Malvina, foi carinhosamente amparada, enquanto Cláudio lhe aplicava passos e respirava-se agora um suave odor de rosas. Um grande silêncio tomou conta do ambiente, e emoções variadas agradeceram a misericórdia divina. E aí, Carlinha, o que você achou dessa reunião? Fiquei sem fôlego. Eu também, quase, né? Lendo direto. Não, muito impressionante, né? Relato, né? Da, da forma como nós todos nos equivocamos, né? Você vê que 1000 anos, né, aqueles irmãos permaneceram no erro, com ódio, e eu observo, infelizmente, as próprias religiões também distorcem os ensinamentos do Cristo, né? E isso pode gerar esse tipo de revolta, né? Quando, na realidade, aquilo tudo foi uma interpretação equivocada, né? De todos, né? Tanto da religião, como foi, por exemplo, na época da Inquisição, né? Que, em nome do cristianismo, pessoas foram queimadas vivas, uma coisa, uma barbaridade que jamais pode ser atribuída a Jesus, né? Eles falavam E, em nome sempre de Jesus, ou seja, Jesus não fundou religião nenhuma. A gente sabe que o cristianismo foi feito a sequência dos ensinamentos dele, mas ele não falou, ó, vocês façam a religião cristã. Então, quando entravam falando em nome de Jesus, eles, né, no caso, né, que a gente sabe de outros casos, apareceram, quando fala em Jesus, a revolta deles é Jesus como sendo o chefe, e eles querem acabar com a figura dele, né? exatamente, pela revolta, pela má interpretação do que é o Evangelho de Jesus e tudo mais. Então, olha quanta coisa, e a gente observa isso nos dias atuais. E más interpretações podem levar também as pessoas a se revoltarem com Cristo por conta de atitudes que não condizem com o Evangelho de Jesus, mas que as pessoas usam o nome de Jesus para justificar determinadas atrocidades e radicalismos e fanatismo. O fanatismo é um grande perigo, né? Para todas essas religiões, né? Vamos dizer. É isso. Vamos continuar, então. Então vamos terminando aqui, que nós estamos quase acabando, né? Nós estamos percebendo que o Zoom deu para a gente um prêmio aí para tocar direto, não foi isso? E a gente vai já terminar agora a reunião, vai precisar ter duas partes, né? Vamos agora fechar o capítulo, estamos na última página já, no resumo. Então, hoje vamos falar que parte de uma grande luta espiritual encerrava-se sob o orvalho da oração, abrindo novos caminhos para o futuro. A devotada médium vinha sofrendo ultimamente mais investidas do que anteriormente, pelo fato da sua entrega total ao Ministério da Paz entre as criaturas, especialmente em razão dos acontecimentos tenebrosos fomentados pelo adversário da luz e semeadores da sombra do mal. Agora, por certo, embora continuassem o cerco dos inimigos do Cristo, as dores da médium seriam atenuadas, em face de ser o irmão Ibn o responsável mais direto pelo nefando cerco. Tu vê que ele tinha um monte de espíritos que trabalhavam com ele, né? E aí, no caso, tu vê que foi a mãe dele que esteve lá, levou, ele vai ser tratado mais rapidamente nesse caso. Então, agora ele fala que agora vai ter o cerco vai diminuir. Havia, naturalmente, outros adversários que permaneciam à distância sob o domínio das mentes demoníacas, gerando sofrimentos e programando vergonhas para os trabalhadores da paz. A reunião mediúnica ainda vai ter prosseguimento. Malvina entra em transe e imediatamente o irmão Spinelli vai atendê-lo. Aí eu botei Malvina em negrito porque, no caso, é uma correção da errata também.
Tratava-se de um recém-desencarnado pela Covid, esse agora que vai entrar aí, né? E a sua situação era deplorável, pelo sofrimento que ele exteriorizava, debatendo-se na organização mediúnica e suplicando socorro para não desencarnar. Já estava desencarnado, ele estava pedindo socorro para não desencarnar. Aí eles vão explicar que ele era um cavaleiro de 58 anos, aproximadamente, foi diabético e teve vários episódios de AVC. E quando foi contaminado pelo Covid por uma certa irresponsabilidade dele, que ele se expôs no ambiente infectado, agora é lógico que ele não resistiu, né? E o diálogo foi aflitivo, porque o desencarnado não tinha se preparado de maneira alguma para a realidade do mais além. Ele estava sendo atendido por solicitação de Gumersindo, e essa é a correção que tem que ser feita no livro, que o livro todo, nesse momento, estava escrito Gracindo, e Gracindo é o espírito desencarnado, aí todos, daí para frente, a gente tem que ver na errata, prestar atenção, que vai trocar para Gumersindo, que é outro nome de encarnado, que eu falei com vocês no início, não vai ter nome de encarnado quase algum. Você vê que da auxiliar de enfermagem, a gente só sabe, na outra encarnação foi a Nete, mas nessa encarnação a gente não sabe o nome dela. Então, vou ter o nome de Malvina, que é a trabalhadora, e Gumercindo, que ele é o administrador da instituição, e vai aparecer da agora para frente, vamos ter outros momentos com ele. Então, esse Gumercindo tinha, né, pedido ajuda e coisa e tal lá para todo mundo, né? Lógico que ele estava trabalhando lá também com a parte com as orações e no trabalho espiritual, e ele pedindo ajuda pelo pai, né? E ele é filho desse que está agora com a Malvina aí. E ele acompanhou a enfermidade do pai até o seu definhamento em menos de 2 semanas. Além do mais, a perturbação do pai estava atingindo a viúva, a mãe dele, que é muito sensível e nunca se preocupou também em cuidar da realidade espiritual, apesar do filho ser convicto dessas verdades, porque trabalhava nesse centro espírita, e aí os pais, a gente percebe que eles não acompanhavam né, não acompanhavam esses ensinamentos. Então, em seguida, aconteceram mais 2 comunicações e as atividades foram encerradas à hora regulamentar. Quando o grupo retornou a seus aposentos, após encaminhar os reencarnados que haviam sido convidados à participação na tarefa concluída. Aí Miranda termina dizendo: a madrugada avançava tranquila, aureolada de estrelas e de uma franja de luar distante. Aquela, nossa, a gente sabe que é o Miranda com a sua poesia, né? Falando do luar, e uma franja de luar distante. E então nós estamos aqui terminando o capítulo 9, né, o estudo de hoje, e a gente vai agora fechar a gravação. Isso eu tinha falado no início que seria em 2 partes, aí na verdade a gente ficou em uma parte só, né? Então vocês vão perceber que a gente não vai fazer a outra gravação porque não teve necessidade. E agora, Carlinha, para fechar aí, dá seus comentários e vamos fazer a nossa oração final de agradecimento, né? Eu queria só, para concluir, dizer que o quanto é bonito, né? Os efeitos da oração, o quanto é importante que a gente esteja sempre sintonizado com o alto, né? Você vê que bela exclamação. Miranda também é um grande poeta, né? Como você mesmo disse. E, assim, só mais uma observação com relação à família, né? Às vezes alguém, você é mais espiritualizado e o restante da família não é, mas o importante é que a gente mantenha a fé, porque mesmo que você tenha alguém dentro da sua casa que não tenha uma dedicação a alguma religião que seja, mas você mantendo a sua rotina de orações, você beneficia a sua casa, você beneficia a sua vizinhança, né? Como a gente faz com o Evangelho no lar, né? Então, também é importante a gente se manter sempre sintonizado, né? Isso aí. Então agora a gente terminamos nosso estudo de hoje, e agora a gente faz nossa oração de agradecimento, mas acontece que a gente vai deixar aqui todas as informações
para o grupo, né? E vamos botar o linkzinho aqui depois da referência que a gente fez lá sobre o lance da novelinha, né? Do A livro que a gente citou. executiva. Tá bom? Sim. Então vamos fechar agora com essa nossa oração final de agradecimento. Senhor Jesus, agradecemos-te as bênçãos dessa hora e rogamos-te forças para fixar as tuas lições sublimes em nossa própria vida. Ajuda-nos, Mestre, na execução da tua vontade. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, terminando nossos trabalhos da noite de hoje. Agradeço a toda a participação dos nossos queridos que nos ouvem depois pelo YouTube, o pessoal que acompanha aqui nosso estudo, e em breve estaremos juntos novamente. Beijo, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.